Eu escolhi Angola por causa da língua, né? Porque era muito mais fácil para transmitir tudo que a gente está fazendo em marketing aqui no Brasil para Angola, né? Só que foi uma experiência, assim, chocante lá, né? Eu fui lá realmente para aprender algumas coisas, para ensinar algumas coisas, para dar oportunidade em negócios e eu aprendi muito, né? Entendi. Competidores lá realmente sacrificando, né? Para poder competir, Pois é. E assim, se a gente consegue criar um mercado, um cenário que o cara consegue competir, consegue girar, consegue, sei lá, até arrumar um patrocínio, né? Daí você consegue fazer com que parecido com o que acontece no Brasil. Hoje o Brasil tem, sei lá, tem o Dino lá, que é o segundo, né, perigando passar o Ciban e tudo mais, além de vários outros atletas, como Brandão, Horst, etc. Não sei o quê. Hoje tem a referência. Hoje o cara que quer ser fisiculturista, ele consegue olhar para existem atletas brasileiros para seguir, né, para se espelhar. Deu certo aqui no Brasil, corre o risco de dar certo lá em Angola também, né? Como é que é o mercado lá? Existe? Não existe. Tem que começar. Tem que praticamente começar. Existiam competições lá, mas como aqui no Brasil, Igor, antes da NPC, da Pro Liga Muscle Contest vir aqui para o Brasil, para você ter uma ideia, tinham grandes fisiculturistas. Edson Prado, Zen, Celso Reis, mas ninguém conhecia eles. Porque eles só tinham exposição interna dentro do Brasil. Ninguém conhecia esses grandes fisiculturistas. O que a gente fez? A gente abriu as portas do mundo pro Dino, para Rafael Brandão. Se a gente não tivesse vindo para cá, infelizmente, talvez muita gente não ia conhecer o Ramon, ia conhecer a Franciele Matos, esses grandes atletas que existem hoje no Brasil. Os caras não teriam tido a oportunidade de perceber, né, que eles poderiam ser atletas. No caso do Dino, por exemplo, o cara foi encontrado, né? Ele estava em outro lugar, fazendo outra coisa. Nos primeiros 60 anos da história do fisiculturismo aqui no Brasil, eu acredito que menos que 6 atletas participaram do Mr. Olímpia. O ano passado, a gente teve 35, pra você ter uma ideia. Mudou um pouco, né? Entendeu? Melhorou bastante. E quais, assim, desses 204 eventos que tu faz pelo mundo aí, quantos são no Brasil? Você falou que foi no Brasil aqui 3 vezes por mês. Então, obviamente eu comecei lá na Califórnia, Nevada, onde que é o nosso headquarters, né, da Muscle Contest. Aí o primeiro lugar que eu expandi foi o Vietnã e o segundo o Brasil, né? Por que o Vietnã? Eu não ouvi falar do Vietnã. Vietnã é um país incrível, né? É um país assim... Olha, muita gente acha que é aquele país comunista, que não tem mais nada a ver, mas é uma economia, assim, crescente, muito crescente. E eu tinha alguns parceiros lá, né? Porque quando eu trabalhava no UFC e na Gold's Gym, eles falaram para mim fazer um evento lá. Então foi o primeiro evento internacional que eu fiz. A gente continua tendo um evento lá, né? 2 eventos, né, agora. Mas aí depois eu vim pro Brasil, agora a gente tem 102 shows aqui no Brasil. Né? Praticamente em todos os estados. Show pra caraca. Muito show. Assim, desde esse a gente já falou, 5 te transformam num atleta profissional. Sim. Né? Porque como é que funciona como é que funcionou pra você lá nos Estados Unidos pra você se tornar um atleta? É semelhante com a estrada do cara aqui no Brasil hoje em dia? Semelhante. Um pouquinho mais difícil, porque lá, aqui no Brasil, se você faz um show regional, você automaticamente se qualifica para fazer um show nacional, né? Tá. Lá não, lá você tem que ficar entre os 2 primeiros no show regional para poder se qualificar para o nacional, né? Então, mas isso é um desenvolvimento natural, Igor, que vai acontecer no esporte. Eu acho que eu vou, daqui a 2, 3 anos, eu vou falar, só os 10 primeiros aqui no Brasil dos regionais se qualificam, depois os 5. Porque o mercado vai se desenvolver a ponto de precisar cortar. Mas o caminho é similar, o caminho é muito similar. Mas hoje o Brasil é a segunda maior potência do mundo no fisiculturismo. Tem alguma coisa na nossa água, cara? O que aconteceu? Sem dúvida, eu falo, a genética do brasileiro é superior em muitos aspectos, porque tem muitas misturas, né? Você vê isso biologicamente, quando uma raça se mistura muito, se desenvolve muito em muitos aspectos. Eu acho que o brasileiro realmente tem essas misturas que fazem ele geneticamente superior em muitos aspectos. Tem isso. E tem o amor do brasileiro, né? A emoção do brasileiro que faz a gente os melhores do mundo e os piores do mundo também, né? A gente ganha 5 Copas do Mundo e perde 7-1 no mesmo tempo. É a mesma coisa. Então essa emoção, né, que
faz o brasileiro incrível. Entendi. Tá, 100 e tantos eventos aqui, cara. Tu já deve ter visto muita gente pegar esse cartão aí de profissional e tudo mais e se desenvolver ao longo do tempo, né? 20 anos fazendo isso, você disse, né? Sim. Pois é, cara. Tu consegue pensar em uns caras que chamaram até a tua atenção ao longo da tua carreira? Internacionalmente ou aqui no Brasil? O que você quiser, o que você fala, que você achar mais interessante. Igor, eu acho assim, o fisiculturismo é um esporte fascinante. Por quê? Porque se você gosta de surf, se você gosta de vôlei, se você gosta de qualquer esporte, o fisiculturismo está envolvido, entendeu? Porque você precisa treinar para aumentar a sua performance em qualquer esporte que você tem. E eu considero o fisiculturista o mais... o último guerreiro. Porque para você realmente ganhar no fisiculturismo, é uma batalha entre você e você mesmo, né? Entre o seu corpo e sua mente, né? Você não quer mais fazer cardio, você tá desesperado e você fica puxando para ir mais, você não quer comer e tem que comer quando você não quer... É aquela constante sofrimento e batalha. É uma evolução da alma, quase, né? E... Eu conheci muitos fisiculturistas que realmente fizeram coisas extraordinárias, né? Assim, você tem exemplos como Mohamed Macau, e o cara, né, fazia cardio 3-4 horas por dia, não importava o que acontecia com ele. Tem muitas cenas falando que o pé dele sangrava e ele continuava fazendo cardio. Sim, porque... Tu gostava de fazer cardio, cara? Cara, odiava. Por isso que agora eu não gosto nem de andar. Eu não gosto nem de andar. Eu 2 blocos da minha casa, eu fiz tanto cardio na minha vida. Comi tanto frango seco e filé de peixe que, não dá mais. Não dá. Foi 15 anos, 20 anos de comendo isso. Então eu não ando, tento comer o mínimo de frango possível e tilápia, mas nem a pau. Nem a pau. Matei muita tilápia já, agora não dá mais. Na segunda vez que eu conversei com o Júlio Balestrin, cara, o cara não me trouxe, ele tava em preparação, e daí ele trouxe pra mim, a refeição dele, que era uma pasta de arroz e peixe batido no liquidificador, cara. Não tem como ser gostoso. Como é que o cara come isso daí e fica amarradão? Impossível, pô. Não, eu falo, ou você come delicioso, ou você é delicioso. É um dos dois. Ou você come delicioso, ou você é delicioso. Os dois não dá certo. Se você tá comendo delicioso, você não é delicioso. Você tem que fazer... O que é mais importante pra você? O que é mais importante pra você, né? O problema é que antes eu queria ser delicioso, agora eu quero comer delicioso. Entendi. Mas ser delicioso dá um puta trabalho do caralho, é muito, né, trabalho. Mas tu não pode nem se você quiser ser gordaço, tu pode. Porque eu acho que pega mal, pô. Tu é o promotor das paradas de fisiculturismo. Mas, olha, pra falar a verdade, teve uma época aqui que eu fiquei um pouco com shape mal, né? Por quê? Porque a pandemia, cara, deu muita depressão, né? Ainda mais pra nós, promotores de evento. Tudo parado, você não pode ver nos seus funcionários sem opção nenhuma, né? Foi depressivo. Eu assisti o Game of Thrones tudo em 2 semanas. Eu também fiz algo assim, cara. Entendeu? Comendo pizza e assistindo Game of Thrones aí fica mais gordo, né? Mas aí depois quando os shows voltaram, eu falei, não, tá feio, eu tenho que... Tem um padrão que tu tenta manter assim no teu próprio corpo? Tu fala assim, porra, minha barriga não pode passar daqui. Se passar, eu tenho que voltar. Quando eu dou uma olhada, eu vejo meus ternos não ficando legal, aí eu falo, não, para, porque você tem que ser um pouco de exemplo. É difícil você estar no ramo de fitness